Bem-vindo à live de quarta-feira. Meu nome é Thiago, sou psicanalista clínico e toda quarta-feira a gente faz uma live onde eu trago algum conteúdo relacionado à psicanálise para principalmente te dar uma liberdade emocional maior, sair dessas prisões, desses sentimentos que deixam a gente um pouco mais travado. Bem-vindo a todo mundo. Hoje estou num lugar diferente. Estou em trânsito, parei para fazer a live para vocês aqui, para a gente não perder esse costume já de quarta-feira às 8h30. Se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem, me dê um ok, por favor, porque eu estou só no 4G, eu não estou no Wi-Fi, mas eu creio que agora o 4G está legal aqui. Estou viajando, mas parei aqui no meio do caminho para fazer a live para vocês. Boa noite, galera. Me dê um ok aí, por favor. Aê, obrigado, recebi o primeiro joia aí. Boa noite, Michele, boa noite, Tati, tudo bem? Boa noite, Lucélia, Brenda, bacana. A galera vai entrando aí, deve estar com um pouco de delay por conta do sinal mesmo, né? Boa noite, Ricardo, boa noite, Roberta, fala, Iago, tudo bem? Boa noite, galera. Tô num cenário diferente, que tô em trânsito. Tô indo pra... Fala, Patrick, beleza? Tô indo pra terra do Patrick. Tô indo pra Jaboticabal, quem conhece ali, perto de Ribeirão Preto. Tô aqui em Campinas, parei em Campinas no meio da viagem pra poder fazer a live. E vamos dar continuidade aí. Se estiverem me vendo, galera que chegou aí, me vendo bem, que eu não consegui conectar o fone, porque senão eu não tenho espaço pra gente... pra eu falar. Pessoal, um recado aqui importante, dia 15 de agosto, às 8h30, eu vou fazer um aulão ao vivo e 100% gratuito, onde eu vou explicar muita coisa de como funciona para a gente conseguir ter mais equilíbrio emocional, deixar de ser prisioneiro desses sentimentos que a gente tem, como a gente faz para eliminar isso. Então vai ser muito bacana, dia 15 de agosto, eu vou estar sempre dando um recado aqui, dia 15 de agosto, às 8h30. Vocês provavelmente vão ver dentro do Instagram, ou quem me acompanha no YouTube e no Facebook, que vai ter um link para inscrição. Então vocês vão lá, façam o link, se inscrevam no link, e aí vai ser muito bacana essa aula. Convidem o máximo de pessoas que vocês puderem, né? Se você acha que esse conteúdo é relevante, o autoconhecimento ele nunca é uma ferramenta que a gente tem que desprezar. E sim, se a gente quer alcançar uma maior estabilidade emocional, sair de relacionamentos que a gente não considera muito bacana, que a gente gostaria de mudar e ter uma nova percepção em relação à vida, a gente tem que ver e nos entender primeiro, né? Boa noite, galera que tá entrando aí. Tiagão, tô chegando aí, hein? Parei para fazer a live aqui no meio da estrada. E se vocês ouvirem barulho de carro aí é porque eu tô no meio da cidade aqui. Boa noite, Vi, tudo bem? Mandinha, tô chegando aí, Vi. Galera, já deu aí, eu acho que eu me perdi no tempo, vambora. Já deu os 3 minutinhos de praxe, vambora, vamos partir pra cima. Depois a galera vai entrando, não sei se deve ser por causa do sinal, mas vamos que vamos. Então hoje a gente vai falar de a gente vai fazer um processo de construção aqui. Eu vou acabar envolvendo vários assuntos, mas eu queria que a gente entendesse primeiro que o nosso processo de construção, a gente sabe que ele vem da nossa base infantil, né? A gente, quando nasce, a gente tem 2 tipos de modelo que a gente começa a observar, né? Os modelos parentais. E eles são os modelos que constituem a nossa personalidade, principalmente o nosso juiz interno e várias outras coisas, né? Então vamos destrinchar um pouco isso. O que eu vejo muito dentro de consultório, e muito mesmo, tá? Parece que
que não, mas às vezes um processo até de rejeição em relação ao que os parentais passaram, né? O que foi passado ali como valor, ou a forma como os pais agiram durante o processo de criação, e aí até uma própria rejeição da família, né? Muitas vezes eu ouço dentro de consultório, não, eu prefiro a família que eu formei, eu, meu marido, eu, minha esposa, do que me relacionar com a minha família de origem, né? Com meu pai e minha mãe, porque eles não são pessoas bacanas, meus irmãos são horríveis, eu não gosto deles, eles fizeram coisas que não são muito interessantes, e assim vai, né? Só que a gente tem que entender uma coisa: a partir do momento que eu sou constituído e que a criança é constituída sobre o olhar e sobre a palavra dos parentais, né? Quando eu rejeito um processo da minha família, eu automaticamente estou rejeitando uma parte minha. Quando eu rejeito uma parte minha, isso gera muito conflito, porque é quase que impossível. Quase que, não diria quase que impossível, mas é muito trabalhoso, vamos utilizar a palavra dessa melhor forma, é muito trabalhoso eu me desvencilhar de certas coisas que eu introjetei dos meus parentais, entende? Porque são vivências muito fortes. O que a gente tem que entender é que essas vivências são muito, muito, muito fortes dentro do processo de criação, porque a criança ela não razona sobre, ela não pensa sobre o que está acontecendo, ela não vai chegar e quando tá com 1 ano de idade ali, 2, 3, 4 anos de idade, fala assim, velho, meu pai deu uma vacilada aqui, hein? Não tô achando que ele não, né? Ih, mano, minha mãe, puta, olha só, minha mãe, poxa mãe, por que você fez isso? Entende? A criança não tem essa percepção, não tem essa razão, não consegue parar e pensar sobre. Então tudo que eu vou absorvendo no meu processo, eu vou introjetando. E aí e a introjeção é aquilo que vai me moldando como no meu caráter, na minha personalidade, né? Aquilo que vai me tornando uma pessoa, constituindo a minha pessoa como forte, ou às vezes com conceitos não tão fortes assim, né? Quando eu vou fazer uma constituição dos parentais, eu sempre vou fazer uma constituição de 2 modelos. Independente se os pais são separados, independente se os pais moram longe, enfim. Porque parental é aquele que cuida. Então, quando a gente nasce, a gente tem uma constituição do modelo masculino e uma constituição do modelo feminino. Ok? Beleza. Essa é a constituição. A criança fala assim, opa, eu tenho um pai e uma mãe, ou eu tenho as pessoas que cuidam de mim. Vamos chegar lá, Otávio. Mas é muito boa a sua pergunta. Então, o que a gente tem que fazer? O que começa a acontecer? Eu vou constituir o modelo masculino conforme o meu pai vai, ou meu parental masculino vai cuidando de mim. Se é um parental que se é um pai, vamos colocar como pai, tá? Mas entendam como parental. Se é um pai que cuida, se é um pai que está presente, se é um pai que faz o asseio da criança ali, limpa a criança, pega no colo, dá afetividade, né? A gente já começa a entender que esse modelo parental masculino de pai, ele tá um modelo ok, tá um modelo bacana, né? Tô gostando disso, tô sendo bem tratado. E ali vai. Então eu começo a me identificar com aquele masculino, né? Opa, ó, tá legal isso aqui. Mas conforme vai acontecendo, né, as coisas, eu começo a pegar crenças, às vezes, dos meus pais. O jeito dele, do meu pai, né? O jeito masculino. Então, se eu sou homem, por exemplo, no meu processo de criação, eu peguei coisas do meu pai, né? Coisas que depois na vida adulta eu pude qualificar se eu gosto ou se eu não gosto. Mas eu vou sempre estar introjetando modelos, comportamentos, né? Crenças, atitudes. E olha só, são pequenas atitudes que a gente, se já se identificou com aquele modelo, a gente vai começar a virar valor isso, né? E perceba que como a gente... e isso não acontece só com o pai, tá? Pra gente ter a formação do masculino. A gente tem a formação, às vezes, com primos, com tios, com avós, né? Então, tudo que está relacionado ao homem, a gente começa a procurar. É como se a gente fosse uma esponja, tem vários modelos aqui, eu fico assim, ó, chup, 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 e vou, pegando e introjetando esses modelos aqui,
né? Esses comportamentos, essas crenças, mas principalmente daquele que me cuidou mais próximo, né? E o mesmo acontece com o feminino, com a mulher. Então eu começo a introjetar, se eu for uma mãe, de novo, vamos lá. Se for uma mãe que... Boa noite, Ellen, boa noite, galera. Boa noite, Bia, tudo bem? Boa noite, Daisy. Se for uma mãe que me trouxe carinho, que me pegou no colo, que me trouxe afeto, que limpou a criança, que deu cuidado. Porque a gente acha que não, mas, por exemplo, mães que deixam crianças muito largadas, às vezes que a criança, cara, fez cocô ali, que a criança fica horas naquele negócio, né? Ali causa um desconforto, porque a criança, sabe, a gente percebe, a criança quando tá ali com o cocô na fralda, ela fica desconfortável, né? E esse desconforto é percebido, né? Puxa, não tô me dando atenção, não tô me dando o devido asseio aqui. Então, mas se é um modelo positivo, a gente começa a introjetar isso, né? Que aquele modelo feminino, ele é bacana, aquele modelo feminino, ele é legal. E aí também, como eu disse, como eu sou um pendrive novo, né? A criança é um pendrive novo, vazio, eu vou sempre puxando, né? O que é legal desse modelo feminino? E eu vou introjetando. O que acontece, isso na vida futura, é que aí vem uma frase muito clichê, é que nós temos muito mais dos nossos pais do que pensamos, ou do que gostaríamos, né? E aí volta no que eu iniciei, que quando a gente nega uma parte desse processo, nega a nossa família, nega os nossos parentais, no fato de ter desafeto de ter mágoas ao mesmo tempo eu estou negando uma parte da minha personalidade, porque eu fui constituído ao olhar desses parentais, né? Fui constituído no processo de criação dessas pessoas que me cercaram, né? Mas eu falo sempre parental porque são os principais. Quem está ali sempre presente é o pai e a mãe, ou aquela pessoa, aquela figura que cuida. Então, deixa eu só ligar aqui que desligou a luz. Voltou. Então, quando eu faço essa rejeição, esse processo de rejeição em relação aos meus pais, eu também começo a me rejeitar, né? E que é o que eu falei, que a galera entrou aí agora, que muito vem em consultório, é o processo de falar assim, que eu ouço bastante em consultório, é falar, poxa, eu não me dou bem com a minha família, não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe, acho que o que eles fizeram comigo não foi bacana. Mas eles que passaram valores para você, né? E essas duas identificações vai fazer com que a gente escolha de forma inconsciente os parceiros para a gente se relacionar. Isso, olha só que doideira isso. E olha onde a gente vai chegar, presta atenção, fica aí comigo. A gente escolhe de forma inconsciente e transferencial um parceiro ou uma parceira igual aquele modelo que eu introjetei. Percebe? Igual. Porque isso é transferência. Como eu cheguei e absorvi esse modelo, eu vou procurar um igual. E aí eu vou procurar igual para quê? Para ou eu ter as mesmas vivências positivas que eu tive quando criança, daquela pessoa que estava comigo, né? Que cuidou de mim. Ou, de uma certa forma, para aquela pessoa que cuidou de mim suprir o que eu achei que não tive. Então, se eu tive uma mãe ou um pai ausente, eu, às vezes, desenvolvo um processo de carência. E eu introjetei isso de personalidade igual aos pais. Isso mesmo, Kathleen. A gente acaba escolhendo os nossos parceiros com uma formação idêntica aos nossos pais. Idêntica. Isso é de forma transferencial, ok? Inconsciente. Então eu busco, mas o que eu vou buscar? Não é ruim eu buscar os valores que meus pais passaram. Se meu pai e minha mãe são pais e mães honestos, trabalhadores, que são carinhosos, ok, eu buscar isso dentro de um parceiro, dentro de uma parceira. Mas aí eu tenho que ver o que eu constituí, o que me faltou, o que eu achei. Se faltou atenção do meu pai, se faltou carinho da minha mãe, se faltou afetividade de ambos, se faltou atenção, eu vou começar a ser uma criança altamente, e depois me torno um adulto altamente carente, um adulto altamente vazio. E aí o que eu faço?
Eu quero que de forma inconsciente, presta atenção, de forma inconsciente eu quero escolher o meu parceiro ou minha parceira para que me supra dessa carência. E aí que começa o enrosco todo. Aí que começa o boné velho todo. Por quê? Porque eu tô procurando um pai e uma mãe dentro do meu relacionamento. Não sei se vocês já viram que muito interessante isso. E fala, pô, Thiago, que maluco você tá falando isso. Mas perceba, quem já viu casal, às vezes um pouco mais velho, que um chama o outro de pai e de mãe? Né? Ah lá, ô pai, vem cá. Mãe, vem cá. Oi, Monique, fala, Lu, tudo bem? Tô chegando aí, Monique. Parei na estrada pra fazer a live aqui. Pai, vem cá. Mãe, vem cá. Mas eles já estão casados. Mas por que tem esse processo inconsciente? Né? Porque, de certa forma, procurou isso no parceiro. Procurou isso no parceiro. Procura esse vazio. E aí, olha onde eu tô chegando. Pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindo aí que tá chegando. A gente tá falando sobre escolhas de parceiros relacionados à criação que a gente teve dos nossos pais. A gente sempre procura parceiros para suprir algo. Mais para suprir algo, né? Porque aquilo que é ok, aquilo que é bacana, tá bem, tá legal, tá tranquilo. Agora, aquilo que me falta é que eu vou procurar no meu parceiro, né? E aí o que acontece? Fica duas pessoas se relacionando. Fica o Peter Pan e a Cinderela, que é a síndrome do Peter Pan e a síndrome da Cinderela se relacionando. Fica lá o Peter Pan querendo, sendo menininho, e a Cinderela sendo a menininha. Só falta a Sininho pra jogar o pauzinho de piripimpim nos dois, pros dois sair voando bonitinho. Fica uma relação infantil. Por quê? Porque fica um querendo um amor de mãe e outra querendo um amor de pai. Mas o amor no sentido não só afetivo, mas no sentido de olhar, de ser olhado como eu gostaria de ser olhado pelo meu pai e pela minha mãe. E aí começa todo o enrosco. Porque olha só, eu deixo de me relacionar. Porque a gente tem várias personalidades, ok? A gente tem várias personalidades que a gente usa. Por exemplo, eu quando eu vou no carnaval, por exemplo, eu tenho uma persona alegre. Eu vou deixar minha emoção surgir mais, né? Só que eu não vou com essa mesma persona de carnaval visitar alguém que tá na UTI ou num velório. Os caras vão achar que você é louco. E vice-versa. Eu não vou visitar alguém que tá no hospital, alguém que tá muito mal. Eu não vou com essa cara pra um casamento, por exemplo, que não orna. São personalidades que não ornam. Só que a gente tem algumas constituições de personalidade. Eu tenho a personalidade amigo, eu tenho a personalidade filho, eu tenho a personalidade marido, eu tenho a personalidade profissional. Ok? E a mulher também tem. A mulher tem a personalidade filha, tem a personalidade esposa, tem a personalidade mãe, tem a personalidade profissional. E o que acontece nisso? Quando os dois se juntam? Porque a gente se junta, a gente fala, opa, agora juntei só a minha personalidade tal. O que talvez deveria ser o mais correto. Junta todas as personalidades. E aí eu começo a me relacionar com o meu parceiro com uma personalidade de filho para uma personalidade de mãe. Entende? Eu como parceiro, eu quero que o outro me dê o que a personalidade de mãe ou de pai dele tem que dar. Mas não é isso. Eu tenho que me relacionar com a personalidade de homem com a personalidade de mulher. E aí sim a gente se conversa. Porque caso contrário não tem conversa. Caso contrário vai ficar uma briga. Porque o que eu quero de um não é esse um que tem que me dar. É o que eu deixei de ter lá no meu processo de criação, no meu processo de construção, de construção de psicossexual afetiva que a gente fala. Entende? Vou ligar o carro aqui, que senão a gente vai cair a bateria aqui. Entendeu esse processo? A gente tem que começar a entender que eu não posso exigir do meu parceiro uma posição de pai, ou de profissional, ou de filho, sendo que ele está casado comigo. Eu tenho que exigir personalidades de homem ou de mulher. E aí você tem que começar a rever dentro do teu processo de relacionamento. E isso, olha só, vamos fazer um parênteses aqui que eu lembrei de uma coisa extremamente
muito interessante. Como a gente faz essas transferências para escolha de relacionamento, essas transferências também elas acontecem dentro do ambiente profissional. Dentro do ambiente profissional. Às vezes eu faço uma transferência para o meu chefe, para o meu líder, transferindo para ele uma questão de mãe, ou de pai, ou de homem, ou de mulher. E aí eu começo a fazer o quê? Transferir com que o meu chefe, o meu líder, ou a minha líder, se comporte e dê atenção e reconhecimento que eu não tive na minha infância. Entende que doideira isso? Isso é mais comum, porque quem que a gente concebe... Porque esse processo de transferência, olha só, quem a gente concebe como primeira hierarquia? São os nossos pais. O nosso primeiro nível hierárquico são os nossos pais. Ok? Depois, quando a gente vai para o mercado de trabalho, quando a gente amadurece, o meu nível hierárquico é o meu líder, o meu chefe. Então, como eu me relacionei com o meu primeiro nível hierárquico aqui, é como eu vou me relacionar no meu segundo nível, na minha segunda etapa de nível hierárquico na parte profissional. Consegue entender essas transferências? E aí qual que é a maior frustração? Eu tenho empresa. Além da parte clínica, eu tenho umas outras empresas que a gente trabalha, tem uma equipe lá. Qual que é a maior frustração? Qual é a maior exigência? Qual que é a maior demanda de qualquer tipo de trabalhador, de qualquer tipo? É o reconhecimento. Não que isso não seja bom. É bom. Todo mundo tem que ser reconhecido a um certo grau. Mas se eu fico só buscando reconhecimento, se eu exijo reconhecimento, sem às vezes fazer, por que eu tenho esse vazio de me reconhecer, de ser reconhecido? Entende? Aí fica pulando de galho em galho, de empresa em empresa, de relacionamento em relacionamento. Porque aquela empresa não me valoriza como deve valorizar. Ou aquele parceiro, aquela parceira não me valoriza como eu devo ser valorizado. Mas no fundo você não quer ser valorizado por aquela pessoa. No fundo você tem um sentimento de não valoração pela formação que teus pais tiveram junto com você. E aí você carrega isso para o relacionamento. E aí você começa a ser pessoas metades. Relacionamento de pessoas metades. É uma metade se relacionando com outra metade. Porque a metade... as metades da laranja. Dois amantes, dois irmãos. É a maior balela. Essa música tem que ser banida do sistema. Porque você não tem que colocar duas metades se relacionando. Porque se sair uma metade, meu irmão, você vai ficar só uma metade. Aí o que acontece? Aí você vai... vou me matar agora porque saiu a outra metade de mim. Porra, se liga. Você tem que chegar e se construir como um ser inteiro para atrair outro ser inteiro. Dois seres inteiros, quando eles se juntam por um propósito em comum. Se juntam por um propósito afim. Por valores afim. Por valores comuns. De constituir uma família. De constituir, às vezes, de constituir um negócio. Porque às vezes nem sempre quer ter filho. E não precisa ter filho para constituir, para casar. Você pode casar, pode não escolher ter filho e constituir uma família mesmo assim. Mas o objetivo de vocês, às vezes, é trabalhar e viajar o mundo. Mas tem que ter isso. Tem que ter um valor mínimo comum. E aí, se não der certo um dia, ok. Cada um vai pro teu canto. Mas se continua inteiro, o outro continua inteiro e vão embora. Vai doer? Com certeza vai doer. Vai ter sofrimento? Com certeza vai ter sofrimento. Mas não tanto a ponto de você querer fazer coisas de falar assim, vou te matar, seu cretino. Entendeu? Você me deixou. E aí a gente vê essas barbaridades que acontecem de homem espancando mulher porque deixou o relacionamento, ou mulher que mata homem porque não consegue lidar com o buraco, porque esse buraco foi criado lá atrás. A gente tem um vórtice aqui, um vórtice dentro da gente. Boa noite, Savana. A gente tem um vórtice dentro da gente. E cada vórtice tem sua panela, que é o que a gente escolhe. Mas cara, quanto menor for o meu vórtice, menor vai ser a tampa da minha panela. E se um dia
a tampa da minha panela sair, opa, saiu a tampa da minha panela. Putz, que pena. Gostava tanto. Vai ficar um buraquinho. Agora se eu tenho um buracão emocional aqui, a hora que sair a tampa da panela, arrebenta. Mas por quê? Porque eu não me fechei. Porque eu tive um processo de construção emocional muito pequeno. E olha só, como a gente me perguntaria, como a gente faz para quebrar esse processo? Pelo processo da razão. O que eu gosto que meus pais me passaram? Ah, eu gosto disso. O que eu não gosto? Eu não gosto disso. Ok, faz essa escolha. Só que a gente às vezes acha que rejeitando determinados processos, ou determinados comportamentos, determinados valores que os nossos pais nos passaram, a gente vai estar deixando de amar. Poxa, como que eu não vou ser amado? Poxa, meus pais me passaram isso? Não! Você tem esse direito de construir os teus próprios valores, a tua própria identificação, de saber o que você gosta e o que você não gosta pra você, do que tá afim, do que você tá afim e o que você não tá afim. Eles não tiveram um processo deles de escolha, então tem também o seu. Isso não vai fazer com que você deixe de ser mais ou menos amado pela tua família. Isso vai fazer com que você seja respeitado por eles. E se eles não gostarem, a questão é deles, não é sua. Você não pode estar ligado emocionalmente a isso. Então cortar o vínculo emocional é uma das primeiras coisas que tem que ser feita para você começar a se relacionar com o outro. Porque se você tiver com vínculo emocional, no sentido de ter que fazer às vezes meu pai e minha mãe felizes, porque eu não vi que eles, não senti que eles foram felizes, você vai escolher uma pessoa de forma inconsciente e você vai querer fazer essa pessoa feliz como se fosse teu pai e tua mãe. E aí o que a gente chama na psicanálise de objeto, que é tudo que é externo, você não está olhando o objeto como ele é. Quer dizer, você não está olhando a pessoa como ela é. Você está olhando o que você quer proporcionar para uma pessoa lá atrás. Você entende a doideira que a nossa mente faz, a nossa cabeça faz? Cara, é tão maluco, só que a gente tem que prestar atenção. Porque se eu fizer esses processos transferenciais, uma hora ou outra vai dar merda. Vai dar merda porque com quem eu tô querendo agradar, quem eu quero fazer com que aquela pessoa fique feliz, ela tem a personalidade dela, ela fala assim, cara, eu não quero isso pra mim. Você fala, como você não quer? Eu tô querendo fazendo tudo pra você e você não tá fazendo pra mim. E aí se destrói, relacionamentos acabam. Então deixa de ser o Peter Pan, queridinho, e deixa de ser a Cinderela, queridinha. Cresça, saia do reino encantado, procure amadurecer emocionalmente, cortando os laços afetivos e vínculos afetivos com os seus parentais, com os seus pais. Construa o seu nível emocional, os seus valores, o que você quer para a tua família, porque eles tiveram oportunidade de construir a deles. Presta atenção também, um exercício aqui. O que você lembra do teu pai falando da tua mãe? O que você lembra da tua mãe falando do teu pai? Entende? Porque a criança, o adulto tem um poder muito grande sobre a criança introjeta tudo. Às vezes a gente chama na psicanálise de imago, é uma falsa ideia sobre alguma coisa. Então, às vezes o pai era isso aconteceu em consultório. O pai era muito presente, foi um dos primeiros pacientes, ele tinha 14 anos. O pai era muito presente. Muito presente, sempre estava lá, tratava bem o filho, dava carinho, dava afeto, sabe? Fazia as vontades do filho. Isso foi descobrido depois, mas a criança veio com uma percepção do pai errada. Meu pai é chato, meu pai me maltrata, meu pai não me respeita. Só que depois eu fui entender a dinâmica do casal, porque eu chamei a mãe para conversar. E o casal que brigava entre si. Só que a criança percebia aquilo, porque na conversa a mãe me revelou algumas coisas que você começa a fazer o link. Você fala assim, meu marido é uma porcaria, não presta, não é homem não, pelo amor de Deus. Lembra? Então, olha só. Então, o que a criança estava falando para mim? Estava falando a visão da mãe que tinha sobre o pai, não a própria visão que ela tinha sobre o pai.
Entende? E aí fica... Porque a criança, ela sempre vai tomar partido de alguma coisa. Lembre-se disso. A criança sempre vai tomar partido de alguém. Quando tem uma briga no casal, ela sempre toma partido de algum lugar. Porque ela precisa ter a segurança. E ela vai pela segurança de quem ela acha que é mais forte. Porque ela precisa ser protegida. Então, se ela acha que a mãe tem mais força, ela vai lá e fica com a mãe. Se ela acha que o pai tem mais força, ela vai lá e fica com o pai. E aí o que acontece? Essas pais separados começam a ter essa porcaria dessa alienação parental. E é isso mesmo que a Débora falou, a gente pode fazer isso em qualquer fase da nossa vida, né? Família é marido e mulher, pai, mãe, sogro e sogra são parentes, é isso. E se a gente pegar uma passagem aqui que JC falou, o que ele fala assim? Abandonarás pai e mãe e formará a tua família. Se você está entrando aqui, eu não falo de religião, eu falo de religiosidade, é bem diferente. Quer dizer, meu irmão, corta o vínculo que você tem, velho, e vai construir a tua, bicho. Então, perceba isso. O que você ouviu do teu pai falando da tua mãe? O que você ouviu da tua mãe falando do teu pai? Como que você construiu a imagem deles? E para de utilizar, e começa a utilizar o juízo de razão ao invés de juízo de valor. Porque o juízo de valor você está julgando às vezes sobre uma ótica que você foi constituído. Sobre um valor que é seu. Mas o juízo de razão não. O juízo de razão pondera. O juízo de razão perdoa e se perdoa. O juízo de razão não se culpa e não culpa o outro. Ele entende a situação. Ele começa a ter percepção melhor. Ele passa a ser um educador. Porque a gente tem que mudar esse conceito. Sair de um processo de instintivo, de animal, de macaco. Que todos nós somos babuínos nesse sentido. Babuíno de primitivo, eu digo. Todo mundo aqui é primitivo. A gente tem que sair desse processo primitivo, instintivo, de agressividade, e passar de instinto à emoção e passar a ser mais racional, mais humano. A gente tem essa mente que pensa, a gente tem que pensar em alguma coisa que seja legal. Então que seja para a gente controlar as nossas emoções. Dia 15 de agosto, às 8h30 da noite, eu vou fazer um aulão ao vivo 100% gratuito falando sobre gestão da emoção, como a gente sair, deixar de ser prisioneiro desses sentimentos e passar a ser o autor da nossa própria história. A gente tem que ser o protagonista da nossa história. Então não percam, dia 15 de agosto, você vai receber alguma notificação aqui pelo meu Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Compartilhe com quem você tem que compartilhar, isso é muito bacana. Esse aulão vai ter mais ou menos 1h, 1h30. A gente vai falar, discutir muito, destrinchar muita coisa e eu espero vocês lá. Um grande beijo, eu vou dar partida agora, vou partir, na verdade, terminar uma aula aqui que eu vim, aproveitei que tá em Campinas. Tô numa aula aqui que eu fiz meu curso de psicanálise aqui, então aproveitei para vir na escola aqui, passar, dar um beijo na galera. E eu tô partindo depois para Jabuticabal ver pessoas queridíssimas. Um beijo para vocês, até a próxima quarta, e se tiverem dúvida, manda aí que amanhã é dia de dúvidas, beleza? Eu sempre vou colocar como quinta-feira agora o dia de dúvidas. Um beijo para vocês, até, valeu!